Glória a Jesus. O texto bíblico é bastante conhecido. Diz para nós assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra de Deus veio a Elias dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito o Senhor. Pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa caverna, 50 em outra, e os sustentou com alimento e água. Acabe disse a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Distribuíram entre si a terra para a percorrerem e foram a sós. Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando Obadias já estava a caminho, Elias se encontrou com ele, e Obadias o reconheceu, se prostrou em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? E ele respondeu: Sou eu. Vai e diz a teu senhor: Elias está aqui. Ele, porém, disse: O que fiz de errado para entregares teu servo na mão de Acabe para me matar? Tão certo quanto vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino onde o meu Senhor não tenha mandado te procurar. Quando eles diziam: Aqui não está, ele os fazia jurar que não haviam te achado. Agora tu dizes: Vai e diz a teu senhor: Elias está aqui. Poderá acontecer que quando eu te deixar, o Espírito do Senhor te levará, não sei para onde, e quando eu der a notícia a Acabe, e ele não te achar, me matará. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha juventude. Por acaso não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 profetas do Senhor, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentei com alimento e água? Agora tu dizes: Vai e diz a teu senhor: Elias está aqui, ele me matará. Então Elias disse: Tão certo quanto vive o Senhor, em cuja presença estou, que hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou isso, e Acabe foi se encontrar com Elias. Você pode dizer amém? Assente-se, por favor, com a sua Bíblia aberta. Redobre a sua atenção para mim por alguns minutos. Meus irmãos, é fascinante para nós estudarmos a história de grandes homens e mulheres de Deus pela Bíblia Sagrada. Quando nós estudamos a história de grandes personagens nas Escrituras, acredito que muitos de nós gostaríamos de ser como eles. Quem aqui nunca pensou em ser como um Moisés, que falava com Deus face a face como quem fala com um amigo? Quem nunca pensou em ser como um Abraão, que ouvia a voz de Deus e foi chamado amigo de Deus? Das mulheres, quem nunca pensou em ser uma Débora, uma profetisa, uma mulher que fez diferença no seu tempo, na sua geração, na sua época? Mas um dos personagens mais fascinantes nas Escrituras é o profeta Elias, o profeta do fogo, da ousadia, dos desafios. Entretanto, por mais que esses personagens extremamente conhecidos tenham muitas coisas a nos ensinar, na Bíblia também existem figuras menos conhecidas, figuras menos faladas, pouco pregadas, e que por vezes parecem mais conosco do que as grandes figuras. Muitas vezes nós nos parecemos mais com alguns outros personagens de menos destaque na Bíblia do que com as grandes figuras. Dentre esses personagens de pouco destaque nas Escrituras está o homem que lemos a sua história aqui,
chamado Obadias. E muitas vezes nós nos parecemos mais com Obadias do que nos parecemos com Elias. E não tem nada de errado com isso. E eu vou lhe mostrar nas Escrituras. Quem foi Obadias, pastor? Obadias foi um homem que viveu em dias maus. Se você acha a situação do país, do mundo que nós vivemos hoje difícil, com certeza os dias de Elias foram piores. Elias foi contemporâneo de um homem chamado Acabe, rei de Israel. Sua esposa Jezabel era filha de um rei ímpio chamado Etibaal, rei dos Sidônios, e trouxe a idolatria para a terra de Israel. É nesse tempo que Deus levantou Elias, o profeta, cheio do Espírito Santo e de autoridade, para trazer um juízo sobre a nação. E o juízo de Deus, por causa da idolatria, era que não choveria na terra, nem orvalho, ou como bons capixabas costumamos dizer, nem sereno cairia na terra. E não choveu por 3 anos e meio. Nesse contexto em que Elias está desafiando Acabe, vão surgindo algumas figuras, alguns coadjuvantes na história. Dentre eles aparece esse moço chamado Obadias. Por quê, pastor? Preste atenção em mim. Porque toda essa autoridade de Elias, todo esse desafio provocado por Elias, trouxe enormes problemas para o irmão Obadias. Por que trouxe problemas para Obadias? Porque depois que Elias profetizou que não ia chover e nem orvalho cairia sobre a terra, Elias foi para o ribeiro. Elias profetizou, virou as costas e foi embora. E só viu Acabe 3 anos e meio depois. O Obadias ficou vivendo no palácio de Acabe. O Obadias era funcionário, e me permito usar essa expressão, o Obadias era funcionário público. O Obadias trabalhava para o rei. O Obadias trabalhava no palácio de Acabe, era servo de Acabe. Elias profetizou, foi embora, e o Obadias ficou no palácio. Não bastasse isso, por causa da profecia de Elias, Jezabel começou a matar os profetas de Deus. E é nesse contexto que Obadias vivia como um mordomo, que tem uma fé em Deus. Essa fé estava sendo atacada, os servos de Deus sendo perseguidos, e Obadias está vivendo nesse ambiente. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Por que nós nos parecemos tanto com Obadias? Porque ele nos lembra cristãos, como eu, você, pessoas do mundo todo. Pessoas que levantam cedo, que saem das suas casas e vão trabalhar, vão estudar, vão conviver em ambientes que eu quero chamar aqui de ambientes de insalubridade espiritual. Você acha que era fácil para Obadias conviver num ambiente que o patrão dele era Acabe? Você acha que era fácil para Obadias conviver num meio que ele tinha que prestar contas para Jezabel? Sabe o que Obadias lembra para nós? A história de cristãos que têm patrões ímpios, que trabalham, que estudam em ambientes conturbados, que vivem no meio político, muitas vezes contrários à sua fé, de pessoas que trabalham em empresas que têm ideologias e ideias, pensamentos contrários à sua crença. Obadias lembra para nós, jovens cristãos que estão na universidade e são atacados por aquilo que creem. E muitas vezes tentam ser doutrinados por pessoas que querem desconstruir a sua convicção em Deus.
Ele nos lembra pessoas que a sua fé está sendo atacada, mas eles precisam conviver nesses ambientes. Sabe quem Obadias me lembra? Obadias me lembra um cristão que muitas vezes mora numa casa onde só ele serve a Deus e toda a família não. Obadias lembra muito a história de alguns que estão aqui, ou a história de pessoas que nós conhecemos. Só que ele para nós é um exemplo de que mesmo vivendo no palácio de Acabe e Jezabel, é possível sermos fiéis a Deus. É possível mantermos a nossa integridade. E aí, para você receber esta palavra e nunca se esquecer dela, Obadias para nós é uma prova de que muitas vezes Deus não nos tira do ambiente como tirou Elias e o escondeu no ribeiro. Na maioria das vezes Deus nos usa no ambiente que nós estamos. Quem era Obadias, pastor? Obadias era um infiltrado de Deus no palácio de Acabe. Eu vou repetir isso. Obadias é um infiltrado de Deus no palácio de Acabe. Obadias é uma luz que Deus colocou para brilhar num palácio de escuridão. É nesse contexto que Obadias para nós é um retrato de cristãos pelo mundo e responde para nós perguntas. Pastor, eu posso trabalhar num ambiente onde só eu sou crente? Eu posso conviver com pessoas que têm uma fé diferente da minha? Como eu posso me comportar em locais onde a minha fé é contrariada? A história dele responde essas perguntas. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui, baseada na história de Obadias, é que um servo de Deus, não se escandalize, um servo de Deus pode trabalhar no palácio de Acabe. Um servo de Deus, um homem, uma mulher de Deus, pode trabalhar no palácio de Acabe. Por quê, pastor? Porque não dá para a gente exigir trabalharmos e convivermos só com pessoas que têm a mesma fé que a gente. Seria uma bênção se nós pudéssemos ter uma empresa, e a empresa chama-se, Logística Iadal. Iadal Limitada, onde todos os funcionários da empresa são membros da Iadal. Mas não é assim que acontece. A gente convive e nos relacionamos, fazemos negócios com pessoas das mais variadas fés, crenças, ideologias. Nós não fomos chamados para vivermos numa bolha espiritual, numa redoma espiritual, isolados do mundo externo. Nós não somos monges que vivem isolados, mas para a gente dar um glória a Deus, nós somos testemunhas de uma fé viva num Deus que é vivo. Por isso que a oração de Jesus em João 16 não foi Senhor ou Pai, tire-os do mundo. Não, a oração de Jesus foi: Pai, eu peço não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus não nos tirou do mundo. Deus não impede que convivamos com pessoas com uma fé totalmente diferente da nossa, mas Deus nos dará livramento onde Ele nos colocar. Essa é a lição que Obadias traz para nós. Ele é mordomo do rei, e mordomo do rei é um cargo de confiança. E sendo mordomo do rei, o texto bíblico diz que Obadias temia ao Senhor. Eu vou contar até 3 e você fala comigo: temia ao Senhor. 1, 2, 3. Irmão, preste atenção. Ser mordomo do rei é um cargo de confiança. E Acabe dá um cargo de confiança para um homem que temia ao Senhor. E aí eu quero fazer uma pergunta para provocar você a pensar. É possível alguém que teme a Deus ser querido por Acabe?
É possível alguém que teme a Deus, Obadias temia a Deus. É possível alguém que teme a Deus ser bem recomendado por Acabe, ter a confiança de Acabe? Obadias mostra para nós que sim. Os servos de Deus, e aqui eu sei que vai doer um pouquinho, mas eu preciso falar, mas nós servos de Deus deveríamos ser as pessoas mais requisitadas no mercado de trabalho ou para fazermos negócios. Porque muitas vezes nós não somos. Porque tem muita gente que diz que serve a Deus, mas não demonstra com as suas obras. Certo dia saiu uma pesquisa, eu não me recordo o ano e não me recordo a fonte, mas eu me lembro de uma pesquisa que disse que das pessoas com quem você vai fazer negócio, as que menos têm confiança são os políticos e os cristãos. E isso é um contrassenso com a nossa fé. As pessoas deveriam ter alegria, mesmo que elas não são cristãs, mesmo que elas não servem a Deus, mesmo que elas não tenham a mesma fé que nós, mas as pessoas deveriam ter alegria de contratar um crente, de fazer negócio com um cristão, de comprar e vender com um servo de Deus. Por quê, pastor? Porque uma vez que eu estou lidando com um servo de Deus, a ideia que se passa é: eu estou lidando com alguém que é íntegro, que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que compra e paga, que honra a sua palavra, que não é interesseiro. Nessa hora ninguém dá glória a Deus, mas é verdade. Infelizmente há quem diga que serve a Deus, mas só faz isso com o nome, mas não demonstra com a vida. Há quem vá para o palácio de Acabe e às vezes seja pior do que o próprio Acabe, pior do que Jezabel. Você já ouviu falar que os relógios suíços são os melhores relógios do mundo? Já ouviu falar? Já ouviu falar essa história? Já ouviu falar assim, é tão pontual quanto um relógio suíço? Já ouviu falar sobre isso? Sabe qual é a ideia? Da onde vem essa frase? A Suíça foi o primeiro país protestante do mundo. No século XVI, quando a reforma protestante estava no auge, e Calvino e os reformadores estavam dominando a Suíça, em especial Genebra, que é a capital da Suíça, muitos cristãos questionavam: como nós podemos viver para a glória de Deus? Como nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? Nós não pregamos, nós não somos pastores, nós não temos cargos na igreja. Como podemos viver para a glória de Deus? E a resposta dos reformadores no século XVI era: faça do vosso trabalho um culto de adoração a Deus. Se você vai fazer um móvel e você é marceneiro e vai fazer um móvel, faça aquele móvel da sua casa como se estivesse fazendo para Deus. Se você é cozinheira e você vai fazer um prato de comida, cozinhe aquele alimento como se você estivesse cozinhando para Deus. Se você vai varrer uma casa, varra aquela casa como se você estivesse varrendo para Deus. E isso entrou na mente, no coração dos cristãos de tal maneira que quando se ia fazer alguma coisa, fazer um negócio, vender um objeto, as pessoas diziam: esse objeto, essa cadeira, esse móvel foi feito por um cristão. E quem comprava, pastor Valdemir, já entendia: se foi feito por um cristão, foi feito com qualidade. E é por isso que os relógios suíços são tão famosos. Por quê? Porque muitos cristãos eram relojoeiros e fabricavam os melhores relógios. E se dizia: esse relógio foi feito por um cristão da Suíça. E quem comprava sabia: se foi feito por um cristão, esse relógio é bom. E isso para nós ensina uma lição poderosa. Qual é, pastor?
que muitas vezes nós limitamos a vida cristã apenas ao ambiente de culto, mas muitas vezes não demonstramos que servimos a Deus fora do ambiente de culto. Eu preciso dar o meu melhor para Deus quando eu estou na igreja com o microfone na mão, pregando, ensinando ou dirigindo o culto. Mas quando eu faço um negócio na mercearia do meu bairro, Deus precisa ser glorificado. A forma com que eu trato o meu vizinho, Deus precisa ser glorificado. A forma com que eu trato a minha esposa, com que eu trato o meu filho, Deus precisa ser glorificado. Naquilo que eu compro, naquilo que eu vendo, naquilo que eu faço, na honestidade, na retidão dos meus negócios, Deus precisa ser glorificado. Nós não somos um povo que vive um cristianismo na igreja e vive um secularismo fora da igreja. Nós somos um povo que vive para a glória de Deus aqui, mas continua vivendo para a glória de Deus fora daqui. E quem concorda com isso pode dizer glória a Deus nessa noite. Obadias para nós é uma prova disso, do padrão de conduta que nós devemos ter. E aí você me pergunta, mas pastor, é possível então conviver num ambiente desses? Qual é o limite? Qual é o padrão que eu preciso ter? A Bíblia diz que ele temia a Deus, mas também obedecia a Acabe. Eu vou dizer para você uma frase, eu gostaria que você repetisse comigo. Repita assim comigo: aos homens, não, mais forte, irmão. Aos homens, lealdade, mas só a Deus, fidelidade. Eu preciso ser leal com as pessoas, mas fiel apenas ao Todo-Poderoso Deus. Pastor, qual é a diferença? Lealdade, ela tem um limite. Qual é o limite? A minha fidelidade a Deus. Eu preciso obedecer quem está acima de mim, as autoridades do meu país. Eu preciso obedecer se eu tiver algum patrão acima de mim. Eu preciso ser honesto com os meus negócios, na lei do meu país, desde que isso não fira um princípio. Qual? A palavra de Deus. Então eu faço negócios, faço até qual limite? A palavra de Deus. Eu assino contratos, assino até qual limite? A palavra de Deus. Eu posso tentar facilitar uma coisa ou outra, posso, até que limite? A palavra de Deus. O problema é que tem muita gente que, em nome de querer viver bem com Acabe e Jezabel, acaba se esquecendo de Deus. Muita gente, por querer ser bem visto, ser bem quisto, ser bem recebido no ambiente que está, acaba fechando os olhos para o que a palavra diz. Eu estou aqui como boca de Deus essa noite para lhe dizer que, independente de onde Deus te colocar, a palavra é a sua bússola, a palavra é o seu norte, a palavra é a sua direção. Independente do que diz Acabe, o que importa é o que diz o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Obadias é para nós esse exemplo de homem. E quando começa a perseguição contra os profetas de Deus, diz a Bíblia que ele os escondeu. Jezabel mata os profetas de Deus como uma retaliação ao ministério de Elias. E enquanto ela está querendo matar os profetas, o Obadias, que é o mordomo, faz o que, pastor? Ele pega os profetas, esconde numa caverna e sustenta os profetas. Todo dia, oh irmão, isso é lindo. Todos os dias, Obadias ia na caverna e levava pão e água para alimentar os profetas. Primeiro grupo que ele esconde, 50. Depois ele esconde mais 50. Tem 100 profetas de Deus sendo sustentados com pão e com água. Aleluia. E quem levava o pão e a água era o Obadias. E ele fazia isso no meio de um governo. E aí talvez você vai lembrar um pouco do nosso país, que se preocupava mais com animais do que com gente. Como assim, pastor? Você está com a Bíblia aberta. Olha o versículo 5, nós lemos no texto. Acabe disse a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água, a todos os rios, para ver se achemos capins para salvar a vida dos cavalos e das mulas,
de maneira que não percamos os animais. Mas veja o versículo 2: a fome era grande em Samaria. O povo está morrendo de fome, porque não chovia há 3 anos. E qual era a preocupação de Acabe? Vamos alimentar os cavalos e as mulas. E o povo está morrendo de fome. Qual era a preocupação do governo? Vamos cuidar dos animais. E o povo morrendo de fome. E quem que ele manda para buscar comida para os animais? O Obadias. Vai, Obadias, buscar comida para os animais. E Obadias foi buscar comida? Foi. Mas antes de dar capim para as mulas e para os cavalos, ele dava pão e água para os profetas de Deus. Eu vou alimentar os animais, vou, mas não vou deixar profetas de Deus morrendo de fome. Oh, glória a Deus. Pastor, o que é esse sentimento ou esse pensamento de Acabe? Esse pensamento de Acabe, irmão, lembra muito o pensamento que a gente tem hoje de alguns grupos do nosso país, na política do nosso país. Gente que valoriza mais os animais do que as pessoas. Gente que valoriza mais os animais do que os seres humanos. Como assim, pastor? No mesmo país que se preserva ovos de tartarugas, e eu não estou dizendo que não se deve preservar ovos de tartarugas, por favor, mas no mesmo país que se preserva ovos de tartarugas, se aplaude o assassinato de bebês no ventre das suas mães. Que país é esse, pastor? E que pensamento é esse? É o mesmo pensamento que estava no coração de Jezabel e de Acabe. Valorizando-se mais os animais do que os seres humanos. Valorizando-se mais os animais do que a vida de quem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Pensamento de Acabe e Jezabel. E aí, para a gente dar glória, é nesse mundo que se valoriza mais cavalos e jumentas do que pessoas, que Deus precisa de um Obadias. É nesse mundo de valores distorcidos, é nesse mundo com uma sociedade com a mente virada, que Deus precisa de você, que Deus conta conosco, que Deus nos usa nesse tempo. E eu vou lhe dizer uma palavra para você ir para casa renovado. Deus não nos coloca em determinados lugares para desfrutarmos do conforto do lugar. Deus nos coloca em determinados lugares para nos usar no lugar que Ele nos colocou. Oh, aleluia. Deus às vezes te dá acesso a alguns ambientes. Eu estou sentindo Jesus aqui. Deus às vezes te dá acesso a alguns lugares, te dá acesso a alguns ambientes, te dá acesso a alguns recursos, para que algumas pessoas sejam abençoadas através de você. E aí eu tenho uma palavra para você. Se Deus te deu uma grande oportunidade educacional, profissional, financeira, olhe para mim, abrace a oportunidade. Ganhe dinheiro, seja próspero, cresça na vida, tenha diplomas, tenha sua formação, cresça em todos os ambientes que você está, mas não veja isso como um fim em si mesmo. Tudo que Deus colocar nas nossas mãos, Deus vai colocar pessoas para ser abençoadas através da gente. Se Deus está colocando recursos nas tuas mãos, se Deus está te permitindo estudar, se Deus está te permitindo crescer, se Deus está te colocando em alguns lugares para ter acesso a algumas pessoas, alguns ambientes, alguns recursos, saiba que Deus não te colocou ali à toa. Deus te colocou como um Obadias para abençoar outras pessoas. Deus te colocou como Obadias para estender pão e água para profeta de Deus nesse tempo. Quem pode adorar o nome de Jesus por essa palavra?
Irmão, essa história para nós é tão poderosa, porque ela mostra para nós uma verdade. Olhe para mim aqui, que muitas vezes nós pentecostais não queremos aceitar. O que, pastor? Que nesse tempo aqui Deus está usando Elias. Deus está usando Elias como? Fazendo com que pare de chover. Deus está usando Elias como? Lá na casa da viúva de Sarepta, multiplicando a farinha da panela, o azeite da botija, e ressuscitando o filho dela. E a gente olha e diz assim: Deus, eu quero ser um Elias. E Deus diz: um Elias eu já tenho, eu estou precisando de um Obadias. Oh, glória a Deus. O Elias eu já tenho, mas é o Obadias que eu estou procurando. Deus, estou procurando pessoas que eu vou colocar em posições estratégicas na sociedade, para usar você na posição que eu te colocar. Irmão, eu preciso ser boca de Deus essa noite para dizer: Deus usa um Elias, Deus usa o pastor, Deus usa um pregador, Deus usa, mas Deus também usa médicos, Deus usa enfermeiros, Deus usa advogados, psicólogos, recepcionistas, secretários, nutricionistas, garçons, babás, entregadores, cabeleireiros, motoristas, pedreiros, professores. Eu não sei onde Deus te colocou, eu só sei que você é um Obadias onde Deus te colocou. Eu só sei que você é um instrumento onde Deus te colocou. Aleluia. Oh, quem pode erguer as mãos ao céu e adorar a Jesus? Quem crê que é um instrumento onde Deus te colocou? Você não está ali à toa. Você é luz onde Deus te colocou. Você é farol onde Deus te colocou. Você é sal da terra onde Deus te colocou. Aleluia. Obadias para nós é uma prova poderosa, inequívoca, inquestionável, irmãos. Inquestionável, poderosa, de que Deus, preste atenção em mim, usa meios extraordinários para cuidar dos seus servos. Mas Deus também usa meios comuns. Repita comigo: Deus. Não, tá, o tanto de gente tem aqui está fraco. Deus usa meios extraordinários, mas também trabalha no comum. Como é que Deus sustentou Elias? Pão e carne que quem trazia? O corvo. Como é que Deus sustentou Elias na casa da viúva de Sarepta? Multiplicando azeite e farinha na panela. Todo dia ela ia lá, tirava e multiplicava e nunca acabava. E a gente olha para isso e diz: que extraordinário. E realmente é extraordinário. Mas como é que Deus sustentou 100 profetas na caverna? Deus não está cuidando só de Elias, irmão. Deus está cuidando de 101 profetas. Um é Elias, pão e carne que o corvo trazia, farinha e azeite multiplicado. Mas e os outros 100? Pão e água que Obadias trazia. Quem trazia pão e água para os profetas não era um corvo, não era um anjo, não brotava da rocha, não caía do céu. Era alguém que ia lá todos os dias e servia. Para Elias, Deus vai usar um corvo, uma viúva, mas Deus não precisa usar nem corvo nem viúva se Deus já tem um Obadias. Às vezes a gente quer que Deus faça coisas extraordinárias. Ei, eu tenho uma notícia para te dar que ou vai te desanimar ou vai te animar. E Deus está falando assim: eu não preciso fazer algo extraordinário, eu já tenho você. Às vezes a gente fala assim: Deus, eu creio na provisão. E Deus está dizendo sim, através daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Deixa eu lhe falar algo. Deus não é menos glorificado quando a sua provisão vem por meios comuns. Deus não é menos glorificado, irmão,
quando a sua provisão vem por meios naturais. Deus não é menos glorificado quando Deus usa um amigo para te abrir uma porta, quando Deus usa um parente para te ajudar em alguma coisa, quando ao invés de te curar de forma miraculosa, você toma um remédio e fica bom. Deus não é menos glorificado quando a ajuda vem de alguém perto. Às vezes nós limitamos Deus ao sobrenatural, e Deus está falando conosco: eu sou Deus do sobrenatural, mas eu também sou Deus dos dias comuns. Eu também sou Deus das coisas naturais da vida. Uma das grandes frustrações da vida cristã é que nós limitamos Deus apenas ao sobrenatural. E há poder de Deus quando o corvo traz pão e carne. Há poder de Deus quando a farinha da panela e o azeite da botija são multiplicados. Mas há poder de Deus quando 100 profetas são sustentados com pão e água que um Obadias leva na caverna. Eu quero ser boca de Deus essa noite para lhe dizer que às vezes Deus não vai te usar de uma forma sobrenatural. Talvez você nunca vai colocar as mãos sobre o enfermo vai ser curado. Talvez você nunca vai subir num púlpito e vai pregar uma palavra para um grande congresso. Talvez você nunca será um missionário na África, mas isso não significa que Deus não pode te usar. Deus vai te usar no seu trabalho, Deus vai te usar na sua casa, Deus vai te usar na sua vizinhança, Deus vai te usar no meio da tua parentela, Deus vai te usar com um conselho, com uma palavra, com um abraço, com uma oração. Eu não sei onde Deus te colocou, mas é ali que está o seu ministério, é ali que Deus vai te usar para a glória dele. Aleluia! Nós não podemos limitar Deus ao sobrenatural, e Obadias para nós é uma prova disso. Tem poder de Deus nos grandes milagres e nas grandes provisões, mas também tem poder de Deus nas coisas comuns da vida. Irmão, deixa eu te falar algo, e eu não sei se você vai dar um aleluia. Tem poder de Deus em cura, tem poder de Deus em visões, tem poder de Deus em testemunhos, mas também tem poder de Deus quando um jovem cristão entra numa escola e não se corrompe. Também tem poder de Deus quando um jovem passa a universidade e continua crente. Tem poder de Deus quando uma mãe educa os seus filhos na igreja. Tem poder de Deus quando um pai consegue cuidar da sua família e consegue falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem poder de Deus quando não falta pão na tua mesa. Tem poder de Deus quando não falta roupa sobre a tua pele. Tem poder de Deus quando você é um bom funcionário, é um bom patrão, não é ganancioso e é honesto nos seus negócios. É Deus te mantendo, é Deus te sustentando e dizendo: eu estou usando Elias, mas estou usando você também nesse tempo. Aleluia. E aqui é o caminho para concluir meu sermão essa noite. É nesse contexto que ele encontra Elias, depois de 3 anos e meio. Esse crente, esse servo, Obadias, que parece tanto comigo, que parece tanto com você. Depois de 3 anos e meio, Elias vai se apresentar a Acabe. E ele diz assim: Obadias, diga para Acabe que eu quero falar com ele. E aí você leu comigo no texto. Ele diz assim: eu não posso fazer isso, porque não teve um lugar que não te procuraram. Se eu chegar lá e você sumir, Acabe vai me matar. E você sabe que eu temo a Deus, que eu fui fiel a Deus. E Elias diz assim: pode ir falar. Chegou a hora de eu me apresentar a Acabe. Sabe qual é o lindo da história? Nunca mais ouvimos falar de Obadias. Sumiu. A Bíblia não conta mais nada sobre ele. Há quem diga, a Bíblia não diz, mas há quem diga que o Obadias era aquele homem que morreu. Lembra de 2 Reis capítulo 4, da viúva que o azeite foi multiplicado na casa dela? Há quem diga que aquele homem que temia Deus, e Deus usou Eliseu para multiplicar o azeite da botija na casa da mulher, que aquele homem que morreu foi o Obadias. A Bíblia não diz, a gente não pode afirmar, mas talvez seja. Fato é que Obadias desaparece na história bíblica. Mas para a gente dar um aleluia, o seu legado e o seu testemunho
continuam até os dias de hoje. Nós queremos ser um Elias, mas se você é um Obadias, continue servindo a Deus. Nós queremos ser o profeta da montanha, e Deus está dizendo: eu uso o profeta da montanha, mas eu também uso o Obadias que serve às mesas. Nós queremos ser o que é escolhido e não o que se esconde. Nós queremos ser aquele que recebe provisão, e Deus está dizendo: talvez vou usar você para levar a provisão. A verdade é que Deus usa um Elias, mas Deus também usa um Obadias. Que Deus nos ajude, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, e que onde Deus nos colocou, que a sua glória, que o seu nome sejam exaltados. Você pode dizer amém? Se coloque de pé comigo, eu quero orar com você. Eu não sei em qual condição você tem estado. Eu não sei quem é você. Eu não sei se você é aquele que está como Elias sendo sustentado, ou um Obadias que vai sustentar. Eu só sei que Deus está querendo te usar nesse tempo. Feche os teus olhos, eu quero orar contigo. Pai bendito, nós te glorificamos nessa noite. Obrigado, meu Deus, por tua voz. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor é aquele que fala conosco. Obrigado, Senhor, porque nada na nossa vida é coincidência, nada na nossa vida é por acaso. E se nós estamos aqui ouvindo esta palavra, é porque é o que o Senhor queria falar conosco agora. É o que o Senhor queria trazer ao coração da tua igreja. É o que o Senhor queria falar com os nossos irmãos que estão agora assistindo essa live. Deus eterno, nós nos colocamos à tua disposição. Se tu quer usar-nos como usou Elias, usa-nos. Se tu quer nos usar, ó Deus, com ousadia e fogo caindo do céu, usa-nos. Mas se tu quer usar-nos como usou Obadias para servir as mesas em um palácio de Acabe, Senhor, nos usa. Mas independente de onde o Senhor nos colocar, nos use para a tua glória, para louvor do teu nome. Nos faça ser sal da terra e luz do mundo onde o Senhor tem nos plantado. Nos faça ser farol do Senhor para esse tempo. Nos faça, como disse o apóstolo Paulo, resplandecermos como astros do mundo em meio de uma geração perversa e corrompida. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Nós cremos e nós oramos no nome bendito de Jesus, e só quem concorda diga bem forte, amém.